4 de março. Nessa data, existe um alerta sobre a obesidade, o Dia Mundial da Obesidade, que foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, para alertar sobre a condição, considerada uma doença crônica por entidades de saúde de vários países, sobre pesquisas que trazem dados alarmantes. Mais da metade do mundo terá obesidade ou sobrepeso até 2035. É muita coisa. Esse foi o Atlas 2023 da Federação Mundial da Obesidade, prevendo que 51% do mundo, estou falando de mais de 4 bilhões de pessoas, que serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos anos. Para falar sobre esse assunto, na linha conosco está o Dr. Mário Ked, que é médico endocrinologista, presidente da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Doutor, obrigada por nos atender neste sábado. Como vai? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia aos nossos ouvintes, né? E esse é um assunto efetivamente palpitante, porque não existe nenhuma doença no mundo com tal prevalência como a obesidade e o excesso de peso. Por que ela é tão alta e quais são os índices hoje aqui no Brasil, doutor? Aqui no Brasil, nós calculamos mais ou menos 41% da população adulta com excesso de peso. Veja, nós falamos excesso de peso, que é quando você ainda está naquela faixa que não é exatamente obesidade. E obesidade. Excesso de peso é sempre que nós temos o índice de massa corpórea maior do que 25. E obesidade sempre que o índice de massa corpórea for maior do que 30. Essas condições são causadoras de diversas doenças. É uma doença crônica. A obesidade não tem cura, ela tem controle. Ou seja, para você cuidar da sua obesidade, a nível de conhecimento atual, você tem que se tratar sempre. Provavelmente, daqui a alguns anos, o tratamento deverá ficar mais simplificado. Não sei quanto tempo, mas existe muita pesquisa em cima dessa doença extremamente grave e desagradável. Para o ouvinte que está nos escutando agora, está de repente fazendo as contas, né? Como é que calcula esse índice da massa corpórea, o IMC? A gente divide o peso pela altura ao quadrado, é isso, doutor? Exatamente. Isso vai resultar num número, né? Que atualmente a gente até tem considerado esse número como que fosse puro, porque seria quilos por metro quadrado. Mas, enfim, trata-se de um número que a gente já até considera puro, né? 25, 30, 40, 50, porque já é um índice já de um conhecimento bastante divulgado. Por isso que ele é usado mundialmente para determinar quem tem excesso de peso ou não. Ele não é um número extremamente perfeito, tá? Porque ele muda conforme as características de determinados lugares. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, aceita-se como peso normal até o índice de 27, tá? Já na Ásia, em alguns países da Ásia, eles aceitam o número como sendo, acima desse número, o excesso de peso, de 22. Nós aceitamos o número europeu, que é o de 25 para excesso de peso, 30 em diante para obesidade. O que causa a obesidade? Estamos falando em hábitos de vida, alimentação, atividade física ou ausência dessa atividade física? Ou existem fatores genéticos, pessoas que têm uma predisposição a desenvolver a doença? Bom, como nós começamos falando, ela é uma doença de causas extremamente variadas, tá? Mas, basicamente, o que se sabe é, 1, a genética, 2, o comportamento, 3, o meio ambiente. Então, nós vivemos hoje um ambiente extremamente maléfico em relação à atividade física, à alimentação, né, com a proliferação dos alimentos industrializados, que, no final das contas, eles são mais fáceis de serem consumidos e até mais barato do que você efetivamente fazer uma refeição normal, tá?
O que é refeição normal? Refeição normal é você ter 3 refeições por dia: café, almoço e jantar. O que você vai comer é aquilo que, quando nós não tínhamos o problema com o excesso de peso, lá atrás, 30, 40 anos atrás, era o que todo mundo fazia. Era comer o tradicional almoço, que tem arroz, feijão, verdura, carne, o jantar idem, né? Tomava-se muito cuidado com os alimentos gordurosos e os alimentos industrializados, porque o alimento industrializado naquela época era mais caro do que é hoje. Tá? Então, os hábitos alimentares foram mudando no transcorrer do tempo. Uma outra característica da obesidade é a falta de atividade física, que com o passar do tempo, o uso do transporte motorizado aumentou muito, né? Então, basicamente, as pessoas usam muito carro e elas pararam de andar. Andar é o melhor exercício que tem. Isso é recomendação mundial. Você tem que andar pelo menos 40 minutos por dia. E, se possível, se você conseguir, subir e descer 9 andares de escada. Não precisa ser contínuo, pode ser intercalado. Então, nós nos transformamos numa população extremamente sedentária. E isso não prejudica só a obesidade, né? Porque a obesidade ela é causa. A doença mais comum, por isso que a gente chama de obesidade e síndrome metabólica, é o diabetes. E a falta de exercício, a inadequação alimentar, características genéticas e familiares acabam produzindo uma circunstância que chamamos de síndrome metabólica, que é a deficiência, o aumento da resistência à ação de um hormônio chamado insulina, que é quem metaboliza o açúcar que você come e todos os alimentos. Tudo que a gente come vai acabar virando carboidrato dentro do teu organismo. Porque é o carboidrato que faz você ter energia. Se eu exagerar no consumo de carboidrato, quando eu vou precisar de mais insulina, vou explicar assim de uma maneira fácil para o público entender. Quando aumenta a quantidade de necessidade de insulina, consequentemente, fruto de aumento do peso, você tem uma dificuldade na ação dessa insulina. Isso vai produzir uma série de alterações metabólicas, como aumento da pressão, aumento das gorduras do sangue, aumento da inflamação do teu corpo, né, em sentido amplo. E isso acaba produzindo uma doença chamada síndrome metabólica. Não é exatamente uma doença, é uma causa. E essa circunstância, além de aumentar a incidência de diabetes, aumenta todas as doenças que você tem algum vínculo inflamatório. Então, aumenta a quantidade de doença cancerosa, tá? Aumenta a quantidade, além da pressão alta, da hipertensão que nós já comentamos, qualquer tipo de câncer tem a sua incidência aumentada nessa circunstância, tá? Aumenta a inflamação das artérias e das veias, isso facilita você ter doenças do coração, doenças do cérebro, né? A obesidade piora a função respiratória e você vai ter o que a gente pode ter, aquilo que a gente chama de apneia do sono, que é quando o seu sono é interrompido e você tem uma qualidade ruim de sono. Então, o estrago, vamos chamar de estrago que a obesidade faz, ele é extremamente grande, né? Então tem que ter muita atenção nisso, sempre. Isso não é uma coisa que estamos falando agora, já falamos há muito tempo. Há mais de 30 anos vem se insistindo na qualidade alimentar e de atividade física para você melhorar a saúde da população e das pessoas que são interessadas.